A gente fala sobre essa operação em andamento em Brasília que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro, que além de ter a casa alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, vai precisar cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, né, Levi? Vamos então entender mais sobre essa decisão e o que ela determina. Pois é, Dani. Hoje de manhã, a Polícia Federal fez essa operação de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também ao PL, ao Partido Liberal. A PF esteve na residência de Bolsonaro aqui em Brasília, que fica no bairro, na região do Jardim Botânico, uma região nobre aqui de Brasília, de condomínios fechados, e também na sede nacional do PL, que é aqui pertinho de onde a gente está, a pouco mais de 1 quilômetro. E aí, os relatos que a gente recebeu, inclusive, é que no momento dessa operação, Bolsonaro estava justamente em casa. Nessa operação, no âmbito da ação penal que investiga se houve uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro é réu nessa ação penal e é acusado aí pela Procuradoria-Geral da República de ter sido o líder dessa suposta organização criminosa. E aí foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de todo esse caso, todas essas medidas restritivas. No caso, o uso de tornozeleira eletrônica, e a informação que a gente tem é que Bolsonaro está, neste momento, na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde vai ser colocada nele essa tornozeleira eletrônica, e aí de lá ele deve retornar para a sua residência. E também Bolsonaro vai ter que cumprir recolhimento domiciliar entre as 7 da noite e as 7 da manhã, todos os dias, também nos fins de semana, recolhimento domiciliar nos fins de semana, no caso, esse horário da noite aí é durante a semana, não pode se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e também está proibido de acessar as redes sociais. Inclusive, a gente teve uma nota da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Essa foi a nota do ex-presidente, da defesa do ex-presidente Bolsonaro. Essa decisão, até o momento, está sob sigilo de justiça. Normalmente, o ministro Alexandre de Moraes, depois de um tempo, até torna público o material, mas isso ainda não aconteceu. O que a gente tem vindo da própria Polícia Federal, apenas uma nota muito curtinha, dizendo que cumpriu, nesta sexta-feira, em Brasília, 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da petição 14.129, que é esse inquérito aí que apura essa suposta tentativa de golpe. O que a gente sabe também é que na residência de Bolsonaro foram encontrados alguns milhares de dólares, uma quantia que é estimada aí em 14 mil dólares e também 8 mil reais. Saiu uma nota também, inclusive, do PL, o partido de Bolsonaro, dizendo que manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal. E aí o PL questiona: se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa? E aí o PL dizendo que considera essa medida desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, é uma operação que, por todas as características e pelas medidas cautelares, essa não é a primeira operação de busca e apreensão que tem como alvo Bolsonaro, mas já teve, inclusive, em residências dele lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, no condomínio onde ele mora lá no Rio de Janeiro, mas de todas essas é certamente a mais rígida, a mais grave, digamos assim, até porque impõe todas essas medidas aí bastante rígidas ao ex-presidente, Dani. E aí a gente teve uma entrevista aqui pelo Café com Política do deputado federal do PT, Rogério Correia, deputado federal por Minas Gerais,
que ele foi um dos autores, né, dessa petição que leva hoje a essa decisão, e ele fala sobre os motivos, né, que levaram a esse pedido. Vamos ouvir o que disse o deputado? É preciso vigiá-lo, porque acho que aí tem uma tentativa de fuga explícita via a Embaixada dos Estados Unidos. Não é à toa esse movimento do Trump. Então é preciso que o Supremo Tribunal Federal, eu já representei isso, fique de olho. Se for o caso, coloca uma tornozeleira, não deixa aproximar da embaixada, porque ele vai tentar fugir. Quando o senhor fala vigiar, seria uma medida desse tipo, uma tornozeleira ou prisão? Ou prisão preventiva, ou não deixar se aproximar da embaixada, que a Polícia Federal fique avisada, e nem sair de Brasília para ir para uma fronteira sem autorização judicial, sem saber o paradeiro. Eu acho que essas medidas têm que ser tomadas, porque o plano de fuga me parece óbvio. E a rota é os Estados Unidos, que pode ser via... A Carla Zambelli fez, que saiu lá pela fronteira, se eu não me engano, do Peru, não sei, por ali, por um desses países, e de lá ela foi para os Estados Unidos para depois ir para a Itália. Está lá foragida até hoje. O Eduardo Bolsonaro saiu como deputado e por lá ficou e não voltou. E o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, está óbvio que a pretensão dele é de fuga, ele já disse que não aguenta prisão, do ponto de vista até de vida, ele falou. Enfim, eu acho que a fuga dele está anunciada, o Supremo tem que estar de olho. E aí, na esteira dessa petição, desse pedido feito pelos parlamentares, pelo Partido dos Trabalhadores, né, o partido do presidente, ele acaba, né, tomando essa decisão, tendo em vista essa possibilidade que o Supremo entendeu que existe da fuga de Jair Bolsonaro para não responder a esses processos, né, aos quais ele responde. E aí, chama atenção, né, Levi, também, essa questão que ainda vai ser apurada, vamos deixar claro aqui, a questão desses dólares em espécie, que é uma quantia considerável, né, 14 mil dólares que foram encontrados ali na residência do ex-presidente e que torna ainda mais graves essas suspeitas, né, de que existia um plano de fuga, e aí a gente vê essa aproximação, né, com o governo dos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump se manifestando em várias situações, inclusive economicamente, a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e contrário a esse processo judicial que corre contra ele. Então, veio justamente, né, na esteira dessas medidas e, claro, né, Levi, acho que cabe a análise aqui da gente entender que há também uma desmobilização popular, de certa forma, por conta justamente desses tarifaços que são ali atribuídos também a movimentações da família Bolsonaro, né? Pois é, Dani, vou só complementar com algumas informações importantes também. Os agentes passaram um pouco mais de 1h30 ali na casa de Bolsonaro e Alexandre de Moraes proibiu Bolsonaro de falar com o deputado federal ainda licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, também está no centro de tudo isso que você falou, né, dessas sanções anunciadas pelo presidente americano Donald Trump, portanto, também uma parte bastante importante dessa decisão aí de Moraes é que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não poderão se falar. E Eduardo Bolsonaro até se manifestou via redes sociais depois dessa operação. Ele até, uma publicação em inglês, questionando muito essa medida aí da tornozeleira eletrônica, dizendo também que existe aí todo um esquema, né, para encurralar tanto ele como Jair Bolsonaro. O irmão de Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro, publicou uma mensagem de apoio ao pai, também nas redes sociais, dizendo: fica firme, pai, não vamos nos calar, dizendo que isso foi uma humilhação proposital contra Jair Bolsonaro, que vai deixar cicatrizes, nas palavras dele, aqui nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo Brasil. Uma mensagem até bem mais emotiva em relação a Jair Bolsonaro. E isso que você falou, realmente, é muito difícil a gente desvincular, né, tudo isso que aconteceu nos últimos dias, com o presidente Donald Trump anunciando essas tarifas contra as exportações brasileiras, o deputado Eduardo Bolsonaro prestando apoio à decisão de Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro também ali reforçando a decisão de Trump,
e colocando a culpa disso no governo federal e dizendo que tanto o Jair como o Eduardo, né, indicando aí que o melhor caminho para o Brasil não sofrer essas punições seria realmente uma mudança de rumo nesse processo aí de Jair Bolsonaro, seria inocentar, né, Jair Bolsonaro e suspender todo esse processo do Supremo Tribunal Federal. E havia um receio por parte de membros do Supremo de uma eventual fuga de Jair Bolsonaro, né? Quando a gente olha, por exemplo, tornozeleira eletrônica, restrição de horários para sair de casa, não poder ter contato com diplomatas, com representantes Não se aproximar de embaixadas, né? Exatamente. São medidas que deixam muito claro que é quase a gente pode classificar quase como uma medida antifuga, independente de Bolsonaro de fato ter ou não essa intenção, ou se havia um planejamento em relação a isso por parte dele, mas é uma medida preventiva de Moraes em relação a isso. Vale lembrar também, isso já faz até um certo tempo, há pouco mais de um ano atrás, Bolsonaro fez uma estadia na Embaixada da Hungria, aqui em Brasília. Hungria, que tem um presidente, um chefe de Estado, Viktor Orbán, que é um aliado aí internacional de Bolsonaro e também dessa ultradireita, que é do próprio Donald Trump e de outros líderes de ultradireita. E na época isso despertou muitas suspeitas do que Bolsonaro estava, qual seria a intenção de Bolsonaro ao passar aqueles dias na Embaixada da Ucrânia. Afinal, se uma pessoa ela está dentro de uma embaixada, então ela não pode, por exemplo, ser alvo de uma eventual operação de prisão, um eventual mandado de prisão. Então isso evocou bastante suspeita. E aí todos esses contatos aí que Eduardo Bolsonaro vem mantendo nos Estados Unidos com membros do governo Donald Trump, com deputados republicanos, deputados trumpistas, tudo isso desperta, sim, essa suspeita aí por parte do ministro Alexandre de Moraes e de outros membros do Supremo Tribunal Federal, tanto que deputados de esquerda aqui do Brasil, né, deputados do PT, já chegaram a entrar com pedidos de prisão preventiva de Bolsonaro, líderes do PT ali na Câmara, chegaram a entrar com esses pedidos à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal. Claro que também, como uma estratégia que deputados sempre usam para mostrar serviço ali para as suas bases eleitorais, mas também com todos esses acontecimentos que a gente listou por aqui. O Rafael diz o seguinte: trânsito em julgado não existe mais, só existiu para o Lula. Na verdade, Rafael, só para a gente esclarecer, o que está acontecendo agora não é um pedido de prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro não está sendo preso. Este não é um mandado de prisão, são restrições ali de, como o Levi trouxe, né, uma definição mais ou menos, né, Levi? São medidas antifuga, porque o Supremo entende que há um risco, né, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro saia do país, deixe o país para não responder aos processos nos quais ele é réu. Então, esse não é um pedido de prisão, tá? Se caso houver esse pedido de prisão, né? Assim, e aí o trânsito julgado, ele tem essa prerrogativa também, porque a prisão preventiva, ela tem uma série de justificativas, né? Que elas podem ser analisadas aí pelo judiciário para trazer esse mandado, que, por exemplo, o risco de fuga é um deles. Mas, nesse caso, não é exatamente, né, Levi, uma prisão, assim. Eu lembro exatamente, por exemplo, na época do processo do ex-presidente Lula, quando ele ainda era julgado ali pelo então juiz Sérgio Moro, eu lembro quando ele foi alvo de condução coercitiva, que aí ele teve que obrigatoriamente ir até a Polícia Federal para prestar alguns esclarecimentos. Muita gente na época até comemorou como se fosse uma prisão preventiva, e não era só uma condução coercitiva. Então é natural às vezes a gente fazer essa confusão ali no primeiro momento, porque são vários tipos de medidas mesmo, né, que o judiciário dispõe aí no meio de um processo. E aí você falou também sobre o nosso espectador também falou sobre o trânsito em julgado e sobre uma eventual prisão de Bolsonaro. A princípio, pelo menos até onde a gente sabe, a intenção ali de Alexandre de Moraes e dos outros ministros do Supremo
é só pedir a prisão de Bolsonaro após uma eventual condenação e após o trânsito em julgado. Justamente porque sabem também que uma prisão preventiva, uma prisão temporária de Bolsonaro geraria, né, uma repercussão muito grande, uma comoção muito grande por parte dos bolsonaristas. Por um lado, o processo está transcorrendo de forma rápida, de outro, existe essa cautela ali de Alexandre de Moraes de esperar o julgamento que ainda vai vir, e depois também os recursos que a defesa dispuser ali depois desse julgamento, e aí caso haja de fato uma condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e pelos outros crimes ali aos quais ele responde, aí sim haveria esse pedido de prisão do ex-presidente.